Dona Lúcia Ferreira tinha 74 anos e morava na periferia de Campinas, numa casa simples de 2 cômodos, com paredes descascadas e um portão que rangia ao amanhecer. Todas as manhãs acordava antes do sol, colocava água para ferver e sentava à mesa pequena, contando moedas dentro de um pires lascado. Durante 38 anos trabalhou como diarista, limpando banheiros, escritórios e casas que nunca seriam suas. Criou o filho Rafael sozinha desde que o marido morreu num acidente de moto, muitos anos atrás, deixando silêncio e contas. Nunca teve aposentadoria completa, apenas serviços esporádicos, dores nos joelhos e uma resistência aprendida na necessidade. O que possuía cabia em poucos móveis antigos e numa fé discreta, guardada como quem guarda pão. Rafael cresceu sem luxo, mas sem fome. Estudou em escola pública, voltou tarde para casa e encontrou a mãe sempre esperando, mesmo cansada. Naquele tempo, Dona Lúcia acreditava que cumprir o dia já era suficiente para manter a vida de pé. Rafael cresceu acreditando que o esforço da mãe era algo natural, quase invisível, como a água que sai da torneira quando se abre. Aos 29 anos, já não morava mais na casa simples da periferia. Trabalhava como vendedor em uma loja de materiais elétricos no centro da cidade, 6 dias por semana, entrando cedo e saindo quando o céu já começava a se escurecer. O salário não era alto, mas vinha todo mês, e isso lhe dava uma sensação de estabilidade que ele confundia com independência. Gostava de repetir para os colegas que havia vencido sozinho, mesmo sabendo lá no fundo que aquela frase não era completamente verdadeira. O pequeno apartamento onde morava ficava no 3º andar de um prédio antigo, sem elevador. 2 quartos apertados, uma sala que mal comportava o sofá comprado em prestações e uma cozinha onde o cheiro de café se misturava ao de produtos de limpeza. Parte do valor do aluguel era pago com a ajuda discreta de Dona Lúcia, que havia tirado dinheiro de um fundo guardado durante anos, escondido em envelopes dentro de uma gaveta. Ela entregou a quantia ao filho sem cerimônia, como quem passa um objeto esquecido, dizendo apenas que era para ele começar a vida com menos peso. Mesmo depois da mudança de Rafael, Dona Lúcia continuou trabalhando. Fazia faxinas 3 vezes por semana, pegando 2 ônibus em cada trajeto. Os joelhos doíam, as mãos estavam sempre ressecadas, mas ela insistia em dizer que ainda dava conta. Recusava a ajuda direta do filho, não por orgulho, mas por medo de se tornar um fardo. Preferia carregar o próprio cansaço a sentir que atrapalhava o caminho dele. Rafael, por sua vez, vivia dividido entre a gratidão e um incômodo silencioso. Quando a mãe aparecia no apartamento com sacolas de comida ou produtos de limpeza, ele sorria, abraçava, mas por dentro sentia uma pontada estranha, como se aquela presença lembrasse algo que ele tentava deixar para trás. Não era raiva, nem vergonha declarada. Era uma vontade confusa de parecer alguém que já não precisava de ninguém. Nos almoços de domingo, Dona Lúcia ainda cozinhava como antes. Levava marmitas prontas, temperadas com cuidado, e observava o filho comer em silêncio, atento ao telefone. Ela falava pouco, perguntava se ele estava bem, se o trabalho seguia firme. Rafael respondia com frases curtas, muitas vezes apressadas, dizendo que estava tudo sob controle. Quando ela ia embora, ele sentia alívio e culpa na mesma medida. O trabalho na loja era repetitivo. Rafael atendia clientes, explicava diferenças entre fios, lâmpadas e disjuntores, anotava pedidos, organizava prateleiras. O gerente cobrava metas, os colegas reclamavam do salário. Rafael se destacava pela disposição, pela facilidade de conversar, pelo jeito educado. Guardava o dinheiro com cuidado, sonhando em subir um degrau, talvez trocar de emprego, talvez comprar algo melhor. Ainda assim, vivia no limite, pagando contas, parcelando compras, tentando manter a aparência de alguém que estava avançando. À noite, quando chegava em casa, o silêncio do apartamento o incomodava. Ligava a televisão sem prestar atenção, rolava o celular, pensava pouco. Não gostava de lembrar do passado, nem de projetar muito o futuro. Havia aprendido, sem perceber, a viver apenas no intervalo entre um dia e outro. Dona Lúcia percebia as mudanças no filho, mas não comentava. Observava o jeito mais distante, as visitas mais rápidas,
o tom de voz impaciente quando ela se preocupava demais. Guardava tudo para si, acreditando que o tempo explicaria aquelas transformações. Continuava repetindo para quem perguntasse que Rafael era um bom filho, trabalhador, alguém de quem se orgulhava. Nos dias em que não trabalhava, Dona Lúcia caminhava pelo bairro, cumprimentava vizinhos antigos, sentava na calçada para descansar. Falava pouco da própria vida, escutava histórias alheias, oferecia ajuda quando podia. A casa simples continuava a mesma, mas agora parecia maior, mais silenciosa. O quarto de Rafael permanecia arrumado, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Rafael raramente visitava a antiga casa. Quando ia, sentia um aperto estranho no peito, como se estivesse entrando num tempo que não lhe pertencia mais. Reparava nas paredes gastas, nos móveis antigos, e prometia a si mesmo que, um dia, faria algo melhor pela mãe. Esse dia, porém, parecia sempre distante, empurrado para depois. Havia também o peso invisível da comparação. Rafael olhava para colegas que falavam de viagens, de carros novos, de famílias com mais conforto. Sentia que precisava provar algo, mesmo sem saber exatamente o quê. A ajuda da mãe, embora fundamental, tornava-se um detalhe que ele preferia esquecer. Dizia a si mesmo que era temporário, que logo tudo se equilibraria. Dona Lúcia, mesmo cansada, mantinha pequenos rituais. Acordava cedo, arrumava a cama com cuidado, deixava a casa limpa como se alguém importante fosse chegar. Rezava em silêncio, não pedindo nada específico, apenas força para continuar. Pensava no filho com carinho e preocupação, perguntando-se se havia feito o suficiente, se não tinha errado em algum ponto. Rafael, por outro lado, evitava essas reflexões. Preferia ocupar a mente com tarefas práticas, contas, horários. Quando pensava na mãe, sentia uma mistura de gratidão e desconforto, algo que não conseguia nomear. Sabia que devia muito a ela, mas não sabia como lidar com essa dívida invisível. Os meses passaram sem grandes mudanças. O dinheiro entrava e saía, o trabalho seguia igual, a vida parecia estabilizada num ponto sem brilho. Rafael não estava infeliz, mas também não se sentia pleno. Dona Lúcia não reclamava, mas carregava um cansaço profundo, acumulado ao longo dos anos. Ambos seguiam, cada um à sua maneira, acreditando que aquele era apenas o curso natural das coisas. Nenhum dos dois imaginava que aquela rotina, aparentemente sólida, estava prestes a ser testada. O que parecia estabilidade era, na verdade, um equilíbrio frágil, sustentado por silêncios, sacrifícios não ditos e uma distância que crescia devagar, quase imperceptível. E assim, entre ônibus lotados, corredores de loja, casas simples e apartamentos apertados, a vida continuava. Dona Lúcia seguia oferecendo o que tinha, mesmo sem ser pedido. Rafael seguia recebendo, mesmo fingindo que não precisava. Ambos caminhavam para a frente, sem saber que o chão sob seus pés começaria, em breve, a mudar. A mudança começou de forma quase discreta, num dia comum, quando Rafael chegou mais tarde do trabalho e comentou, sem muita ênfase, que havia conhecido alguém. Disse o nome com um sorriso curto, como quem testa o som antes de assumir o significado. Camila. Dona Lúcia ouviu com atenção, sentada à mesa, dobrando um pano de prato. Perguntou apenas se ela era uma boa moça. Rafael respondeu que sim, que trabalhava como recepcionista numa clínica particular, que se vestia bem, que falava bonito. Não entrou em detalhes. Dona Lúcia sorriu e desejou que fosse alguém que fizesse o filho feliz. Os encontros se tornaram frequentes. Rafael chegava em casa mais leve, às vezes distraído, mexendo no telefone com um cuidado novo. Dona Lúcia percebia, mas não comentava. Preferia observar de longe, respeitando aquele espaço que o filho parecia construir sem pedir permissão. Quando finalmente conheceu Camila, entendeu, sem precisar de palavras, que algo havia mudado. Camila chegou num sábado à tarde, usando roupas claras, sapatos limpos demais para o chão irregular da periferia. Olhou ao redor com um sorriso educado, mas os olhos se moviam rápido, avaliando paredes, móveis, o cheiro do café passado há pouco. Dona Lúcia ofereceu o bolo simples, feito pela manhã. Camila aceitou, agradeceu, mas comeu pouco. Falou da clínica,
das pessoas que atendia, das viagens que sonhava fazer. Falava muito, sem perceber os silêncios. Dona Lúcia escutava, atenta, tentando acompanhar aquele ritmo que não era o seu. Notou como Camila evitava sentar no sofá mais antigo, como limpava as mãos discretamente depois de tocar na mesa. Nada foi dito em voz alta, mas tudo ficou registrado no ar. Rafael parecia não perceber. Olhava para Camila com admiração, como se o mundo ao redor tivesse perdido importância. Depois daquele dia, as visitas à casa de Dona Lúcia diminuíram. Rafael preferia encontrar Camila fora, em cafés, shoppings, lugares que ele mesmo raramente frequentava antes. Quando levava a namorada ao apartamento, fazia questão de deixar tudo impecável. Dona Lúcia ajudava como podia, mas sentia que sua presença ali se tornava menos necessária. Camila começou a aparecer mais vezes no apartamento de Rafael. Aos poucos, trouxe objetos seus, perfumes, roupas, pequenos detalhes que mudavam o ambiente. Comentava, sem maldade aparente, que o espaço poderia ser mais moderno, mais organizado. Rafael concordava, rindo, dizendo que um dia melhoraria tudo. Ela perguntava sobre a mãe dele, mas sempre com uma curiosidade distante, como quem observa algo que não pretende tocar. Quando Dona Lúcia aparecia, Camila mantinha a educação, mas havia uma tensão silenciosa. Comentava sobre o cheiro de produtos de limpeza, sobre a forma como a comida era temperada, sobre hábitos que considerava antigos. Rafael ouvia, às vezes concordava, outras vezes mudava de assunto. Nunca confrontava diretamente. O namoro avançou rápido. Em poucos meses, Rafael falava em casamento como quem fala de um próximo passo inevitável. Dona Lúcia ouviu a notícia sentada na mesma cadeira de sempre. Sentiu um aperto no peito, uma mistura de alegria e medo. Sabia que o filho precisava seguir a própria vida, mas algo naquela pressa a inquietava. Ainda assim sorriu, abraçou Rafael e disse que desejava felicidade. Os preparativos foram simples, mas exigiram dinheiro. Camila queria algo discreto, porém bonito. Rafael fez contas, percebeu que não seria suficiente. Dona Lúcia, ao perceber a preocupação do filho, abriu novamente a gaveta dos envelopes. Ofereceu o que restava das economias, dizendo que não precisava daquilo naquele momento. Rafael hesitou, mas aceitou. Agradeceu, prometeu retribuir. Dona Lúcia apenas assentiu. Durante os meses que antecederam o casamento, Camila passou a frequentar menos a casa de Dona Lúcia. Quando ia, demonstrava impaciência. Comentava que a região era perigosa, que Rafael merecia algo melhor. Dona Lúcia ouvia calada. Sentia-se deslocada, como se estivesse ocupando um espaço que já não lhe pertencia. O casamento aconteceu numa cerimônia simples, com poucos convidados. Dona Lúcia assistiu da primeira fila, emocionada, segurando o terço antigo entre os dedos. Olhou para o filho e tentou reconhecer nele o menino que criara. Rafael parecia feliz, mas distante, envolvido por um mundo novo que se formava ao seu redor. Após o casamento, Camila se mudou definitivamente para o apartamento. Dona Lúcia passou a ser visita. Sentia-se convidada, não pertencente. Camila organizou tudo à sua maneira. Mudou horários, rotinas, hábitos. Rafael se adaptou rápido, querendo agradar. A mãe observava em silêncio, tentando não atrapalhar. As conversas entre Dona Lúcia e Rafael tornaram-se mais curtas. Ele parecia sempre ocupado, cansado, preocupado com contas, planos, expectativas. Camila falava de futuro, de conforto, de progresso. Falava também, sem perceber, de tudo o que precisava ser deixado para trás. Dona Lúcia começou a se sentir como um objeto antigo, guardado por respeito, mas fora de uso. Ainda assim, continuava disponível, pronta para ajudar, para ouvir, para apoiar. Não reclamava. Acreditava que aquele afastamento fazia parte do crescimento do filho. O que ela não sabia, e talvez não quisesse saber, era que a presença de Camila não trazia apenas mudanças práticas, mas plantava, lentamente, uma distância mais profunda. Um tipo de separação que não se anuncia, não faz barulho, mas se instala aos poucos, transformando o que antes era vínculo em obrigação. E assim, sem discussões abertas, sem cenas dramáticas, a vida de Dona Lúcia começou a se reorganizar ao redor de ausências.
O filho agora tinha outra prioridade, outra casa, outra referência. Ela permaneceu onde sempre esteve, tentando entender, em silêncio, quando exatamente deixou de ser o centro e passou a ser apenas um detalhe. Depois do casamento, a casa de Rafael mudou de ritmo. Não era apenas a disposição dos móveis ou os horários das refeições, mas uma sensação constante de aperto, como se o espaço tivesse encolhido sem aviso. Camila passou a controlar gastos com atenção excessiva, anotando tudo em um caderno de capa dura que deixava sobre a mesa. Comentava quase sempre em tom casual que certas despesas poderiam ser evitadas. Olhava para Dona Lúcia quando dizia isso, mesmo que o assunto não fosse diretamente sobre ela. No início, as observações eram sutis. Camila falava do preço dos alimentos, do consumo de água, da conta de luz. Dizia que era preciso pensar no futuro, crescer, sair do lugar. Rafael concordava, cansado do trabalho, querendo paz. Dona Lúcia escutava calada, sentada na ponta da cadeira, sentindo-se grande demais para aquele canto pequeno. Com o passar das semanas, os comentários ganharam peso. Camila dizia que a rotina da casa estava atrasada, que certos hábitos não combinavam com a vida que eles planejavam. Falava da própria família como referência, mencionando como a mãe sempre fora organizada, prática, moderna. Comparava sem elevar a voz, mas cada palavra caía como um objeto fora do lugar. Dona Lúcia começou a reduzir as visitas. Quando ia, levava apenas o essencial, evitava cozinhar, evitava ficar muito tempo. Percebia o incômodo de Camila, mesmo quando ela sorria. Rafael notava o afastamento, mas não sabia como lidar. Preferia acreditar que era apenas uma fase. A situação se agravou quando Camila recebeu uma ligação da mãe, Dona Regina. A notícia veio em tom baixo, mas carregado. Dona Regina havia ficado viúva havia pouco tempo e não queria continuar sozinha. Precisava de um lugar para morar, de companhia, de cuidado. Camila ouviu em silêncio e, ao desligar, respirou fundo. Passou o resto do dia pensativa. À noite comentou com Rafael que a mãe não estava bem. Disse que era uma mulher cansada, que sempre cuidara dos outros e agora precisava de apoio. Rafael ouviu com atenção, sentindo empatia. Camila então apresentou a ideia, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. A mãe dela poderia morar com eles por um tempo. Rafael hesitou. O apartamento já era apertado. Camila respondeu que sempre dava um jeito, que sacrifícios eram necessários. Depois, com cuidado calculado, comentou que alguém teria de sair. Não disse o nome, mas olhou na direção do quarto onde Dona Lúcia costumava dormir quando ficava ali. Nos dias seguintes, Camila insistiu no assunto. Falava do orçamento, do espaço, do desconforto. Dizia que não era justo manter duas pessoas idosas sob o mesmo teto, que alguém sempre acabaria sofrendo. Apresentava tudo como preocupação, como planejamento. Rafael se sentia pressionado, dividido entre a mãe e a esposa. Camila começou a destacar defeitos em Dona Lúcia. Dizia que ela esquecia coisas, que se cansava rápido, que precisava de tranquilidade. Falava como se estivesse cuidando, mas havia um tom de descarte nas entrelinhas. Rafael tentava defender a mãe, mas suas palavras saíam fracas, sem convicção. À noite, deitado ao lado de Camila, Rafael encarava o teto. Pensava na infância, nos sacrifícios, nas mãos da mãe sempre ocupadas. Pensava também no presente, nas cobranças, na sensação de estar sempre em falta. Camila dormia rápido. Ele permanecia acordado, contando respirações, tentando encontrar uma saída que não ferisse ninguém. Dona Lúcia percebia tudo sem que ninguém precisasse explicar. Notava os olhares trocados, as conversas interrompidas quando ela entrava no cômodo. Sentia o corpo mais pesado, como se cada passo precisasse de autorização. Começou a separar roupas, dobrando-as com cuidado, sem saber exatamente por quê. Camila, por sua vez, falava com naturalidade sobre a chegada da mãe. Comentava onde colocaria os móveis, como reorganizaria a casa. Falava do futuro como algo que exigia decisões firmes. Rafael ouvia, cada vez mais calado. O clima ficou denso. Pequenos silêncios se transformaram em paredes. Dona Lúcia passou a comer menos, a falar menos. Rafael percebeu, mas não encontrou coragem para agir. Sentia que qualquer escolha traria culpa.
Quando finalmente Camila disse, sem rodeios, que a presença da sogra impedia o avanço da vida deles, Rafael sentiu um nó na garganta. Ela falou com frieza, dizendo que não havia espaço para todos, que alguém precisava pensar no bem maior. Não levantou a voz, não precisou. Rafael passou noites sem dormir. Caminhava pelo apartamento escuro, ouvindo o barulho distante da cidade. Sabia o que esperavam dele. Sabia também o que estava prestes a perder. O peso da decisão se acumulava no peito, comprimindo memórias, afetos e promessas antigas. Naquela casa pequena, a pressão não vinha em gritos, mas em repetições, em comparações, em silêncios estratégicos. E pouco a pouco, Rafael começou a ceder, convencendo-se de que aquilo era inevitável, de que não havia outra solução. O que ele ainda não compreendia era que algumas escolhas, feitas em nome da praticidade, deixam marcas que o tempo demora a tocar. A decisão não veio em forma de discussão, não houve gritos, nem palavras duras demais. Veio numa manhã nublada, quando a casa parecia mais silenciosa que o normal. Rafael acordou cedo, sentou à mesa da cozinha e ficou ali por um tempo, olhando para as próprias mãos. Camila dormia. O relógio marcava um horário que ele não quis decorar. Levantou-se, andou até o quarto onde a mãe ainda descansava e bateu de leve na porta. Dona Lúcia abriu os olhos devagar. Demorou a entender onde estava. Viu o filho parado, sério, com o rosto mais pálido que o costume. Ele pediu que ela se sentasse. A voz saiu baixa, contida, como se qualquer aumento de tom pudesse quebrá-lo ao meio. Disse que precisava conversar. Ela assentiu, já sentindo um peso estranho no peito. Rafael falou de espaço, de necessidade, de adaptação. Falou da mãe de Camila, da situação difícil, da falta de alternativas. Evitou usar palavras diretas. Rodeou o assunto, como quem tenta não pisar num lugar frágil. Dona Lúcia escutou tudo em silêncio, com as mãos apoiadas no colo. Não interrompeu. Não fez perguntas. Quando ele finalmente disse que ela precisava sair, que aquele quarto não seria mais dela, o ar pareceu mais frio. Ela não chorou. Piscou algumas vezes, respirou fundo e apenas perguntou quando. Rafael respondeu que seria melhor logo, para evitar mais desgaste. O rosto dele não expressava raiva, apenas um cansaço profundo. Dona Lúcia assentiu devagar. Disse que entendia. Disse que não queria atrapalhar a vida dele. Camila apareceu na porta pouco depois, já arrumada, observando a cena à distância. Não falou nada. Apenas cruzou os braços, como quem espera que algo se resolva sozinho. Dona Lúcia levantou-se com cuidado, sentindo o corpo pesado. Começou a separar poucas coisas. Algumas roupas, o terço antigo, a fotografia de Rafael ainda criança, sorrindo sem dentes, sentado no chão da casa antiga. Dobrou tudo com calma, como se estivesse cumprindo um ritual conhecido. Não reclamou. Não pediu explicações. Rafael observava, imóvel, sentindo um aperto que não sabia nomear. Em algum momento tentou dizer que aquilo não era um abandono, que era só uma fase. As palavras soaram vazias até para ele. Quando a sacola ficou pronta, Dona Lúcia a colocou no ombro. Olhou ao redor do quarto, tentando gravar detalhes que talvez não voltasse a ver. Passou a mão pela parede, como quem se despede em silêncio. Aproximou-se do filho e o abraçou. O abraço foi breve, contido. Ela disse apenas que ele cuidasse bem de si. Saiu do apartamento sem olhar para trás. Desceu as escadas devagar, sentindo o peso da sacola e algo mais pesado ainda dentro do peito. Do lado de fora, o dia seguia como sempre. Pessoas passavam, carros buzinavam, o mundo não havia parado para aquela despedida. Dona Lúcia caminhou sem destino. Pegou um ônibus qualquer, desceu em um bairro conhecido, depois andou mais um pouco. Sentou-se num banco de praça para descansar. O corpo tremia, não sabia se de frio ou de exaustão. Olhava ao redor sem realmente ver. O barulho das crianças brincando parecia distante, como se viesse de outro tempo. Passou horas ali. Pensou em voltar para a casa antiga, mas lembrou-se de que já não tinha forças para manter aquele lugar sozinha. Pensou em pedir ajuda a alguém, mas o orgulho silencioso a impediu. Não queria ser um peso para ninguém. Sempre aprendera a resolver as próprias coisas.
Quando o sol começou a baixar, a praça ficou mais vazia. Dona Lúcia sentiu fome, mas tinha pouco dinheiro no bolso. Comprou um pão simples numa padaria próxima e comeu devagar, como quem tenta fazer durar. Bebeu água de uma torneira pública e voltou a sentar. A noite chegou sem aviso. O vento esfriou. Ela apertou a sacola contra o corpo, tentando se aquecer. Olhava para o céu, buscando algo que não sabia definir. Pensava no passado, nos anos de trabalho, nas noites mal dormidas, nas escolhas feitas sempre em função do filho. Perguntava-se, em silêncio, onde havia errado. Não se permitiu chorar. Sempre fora assim. Engoliu o nó na garganta e respirou fundo. Sentia-se pequena, descartável, como um móvel antigo colocado na calçada. Ainda assim, havia dentro dela uma calma estranha, quase resignada. Talvez fosse cansaço demais para sentir revolta. Em algum momento, deitou-se no banco da praça. Usou a sacola como travesseiro. O barulho da cidade diminuía aos poucos. As luzes dos postes lançavam sombras longas no chão. Dona Lúcia fechou os olhos, sentindo o corpo pesado, a mente vazia. Antes de adormecer, lembrou-se de uma frase que costumava repetir quando Rafael era pequeno, nos dias mais difíceis. Dizia a ele que tudo passa, que o amor sempre encontra um jeito de voltar. Não sabia se ainda acreditava nisso, mas a lembrança trouxe um pequeno conforto. Ali, sozinha, sem casa, sem rumo, Dona Lúcia sentiu que sua vida, como conhecia, havia terminado. Não havia planos nem expectativas. Apenas o agora, aquele banco frio, aquele silêncio. E ainda assim, algo dentro dela permanecia firme, como uma chama pequena que se recusa a apagar, mesmo quando tudo ao redor escurece. A noite avançava devagar, e a praça parecia respirar em outro ritmo. O movimento da cidade havia diminuído, restando apenas passos ocasionais e o som distante de carros passando. Dona Lúcia dormia de lado no banco, o corpo encolhido, a sacola apertada contra o peito. O frio subia do cimento, atravessando o tecido fino da roupa. Mesmo assim, o sono veio pesado, sem sonhos claros, como se o corpo tivesse decidido desligar para sobreviver. Ela não percebeu quando alguém se aproximou. Apenas sentiu, de repente, uma mudança no ar, como se o silêncio tivesse ganhado peso. Abriu os olhos devagar e viu um homem sentado ao seu lado. Não parecia jovem nem velho demais. Vestia roupas simples, gastas pelo uso, e segurava um copo de papel com algo quente. O rosto era comum, mas havia nos olhos uma atenção rara, uma presença que não invadia, apenas estava. Ele não se apresentou. Não perguntou o que ela fazia ali. Apenas disse seu nome, com naturalidade, como se já a conhecesse havia muito tempo. Dona Lúcia sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de surpresa. Ninguém a chamava daquele jeito havia anos. Tentou responder, mas a voz saiu fraca. O homem estendeu o copo, disse que ainda estava morno. Ela aceitou sem questionar. Bebeu devagar. O líquido aqueceu a garganta, depois o peito. Ficaram alguns segundos em silêncio. O homem olhava para a frente, não para ela, respeitando aquele espaço invisível. Quando falou novamente, a voz era baixa, tranquila. Disse que o cansaço dela não passava despercebido, que cada dia pesado tinha sido contado, que nada do que ela havia feito tinha se perdido. Dona Lúcia sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas respirou fundo. Não sabia por que acreditava naquelas palavras, mas acreditava. O homem não falava como alguém que consola. Falava como alguém que reconhece. Não havia pena em seu tom, apenas verdade. Ela contou um pouco, sem entrar em detalhes. Falou do filho, da saída apressada, da sensação de ter sido colocada de lado. Falou como quem tira algo do peito sem esperar resposta. O homem escutou sem interromper, sem oferecer soluções. Quando ela terminou, ficou em silêncio por alguns instantes, como se deixasse que as palavras encontrassem lugar. Depois disse que o amor que ela havia plantado não desaparece quando não é visto. Disse que algumas sementes demoram mais para romper a terra, que o valor de uma vida não se mede pelo espaço que ocupa na casa dos outros. Dona Lúcia ouviu com atenção, sentindo algo se acomodar por dentro, como um peso sendo colocado no chão. Ela perguntou quase num sussurro o que deveria fazer agora.
O homem não respondeu diretamente. Perguntou se ela lembrava das vezes em que ajudou sem pensar no retorno. Perguntou se lembrava de pessoas que passaram por sua vida e seguiram adiante. Dona Lúcia assentiu. Ele então disse que o caminho dela ainda não havia terminado, apenas mudado de direção. Em algum momento, ele tocou de leve a testa dela, um gesto simples, quase cotidiano. Não houve choque, nem luz, nem nada fora do comum. Apenas um calor suave, uma sensação de descanso profundo. O coração, que batia acelerado desde a manhã, desacelerou. A dor não sumiu, mas ficou mais distante, suportável. A conversa não durou muito. Não havia urgência. Quando o homem se levantou, disse apenas para confiar. Não em promessas, nem em pessoas perfeitas, mas no amor que ela havia praticado a vida inteira. Disse que aquilo voltaria, de um jeito que ela não esperava. Antes de ir, colocou algo ao lado dela no banco. Um pedaço de pão embrulhado num guardanapo limpo. Sorriu de leve e se afastou, caminhando devagar pela praça quase vazia. Dona Lúcia tentou agradecer, mas ele já estava longe, misturando-se às sombras. Ela ficou ali sentada por um tempo, segurando o copo vazio, o pão ainda quente. Sentia-se estranhamente calma. O frio parecia menor. O banco já não incomodava tanto. Comeu o pão devagar, com atenção, como se aquele gesto tivesse importância. Quando deitou novamente, o sono veio rápido. Desta vez, profundo. O corpo relaxou, a respiração ficou lenta. Não houve sonhos, apenas descanso. Pela primeira vez desde a manhã, Dona Lúcia não se sentiu sozinha. Ao amanhecer, acordou com o canto distante de um pássaro. A praça começava a ganhar movimento outra vez. Pessoas passavam apressadas, sem notar a mulher sentada no banco. O copo e o guardanapo já não estavam ali. O banco parecia comum, como qualquer outro. Por um instante, Dona Lúcia se perguntou se havia imaginado tudo. Mas algo dentro dela havia mudado. Não era alegria, nem esperança exagerada. Era uma firmeza tranquila, uma certeza silenciosa de que ainda havia chão sob seus pés. Levantou-se com cuidado, ajeitou a sacola no ombro e respirou fundo. Não sabia para onde ir, mas não sentia mais desespero. Caminhou devagar, observando a cidade acordar. O cheiro de pão fresco vinha de uma padaria próxima. Um ônibus passou, cheio. Pessoas conversavam, reclamavam, riam. A vida seguia, indiferente e ao mesmo tempo aberta. Dona Lúcia caminhou sem pressa. Cada passo parecia mais leve. Não havia respostas claras nem garantias. Mas havia dentro dela uma quietude nova, como se alguém tivesse sentado ao seu lado e lembrado que ela ainda existia, que ainda era vista. E isso, naquele momento, foi suficiente. A manhã seguinte começou sem pressa. Dona Lúcia acordou com o corpo ainda cansado, mas com a mente estranhamente clara. Caminhou pelas ruas próximas à praça, observando vitrines fechadas, portas sendo abertas, pessoas varrendo calçadas. Não tinha um destino definido, apenas seguia. Parou diante de uma igreja pequena, não entrou. Sentou-se no degrau por alguns minutos, respirou, depois continuou. Ao atravessar uma rua lateral, ouviu alguém chamá-la pelo nome. A voz vinha de trás, hesitante, como se não tivesse certeza. Dona Lúcia virou-se devagar e demorou alguns segundos para reconhecer a mulher que se aproximava. Os cabelos estavam mais curtos, o corpo mais firme, a postura diferente. Mas os olhos eram os mesmos. Mariana. Ela ficou parada, surpresa, tentando encaixar aquela imagem em alguma lembrança antiga. Mariana sorriu emocionada e se aproximou com cuidado, como quem não quer assustar. Disse que fazia anos. Disse que quase não acreditou quando a viu ali, com a sacola no ombro, andando devagar como antes. As duas sentaram-se num banco próximo. Mariana falou primeiro. Contou que agora tinha uma pequena confecção que empregava algumas mulheres do bairro, que a vida tinha tomado um rumo que ela nunca imaginara. Enquanto falava, olhava para Dona Lúcia com um respeito silencioso. Foi Mariana quem lembrou. Disse que muitos anos atrás dormia nos fundos da igreja com um filho pequeno, sem trabalho, sem apoio. Disse que Dona Lúcia aparecia quase todos os dias com comida, com palavras simples, com uma presença que não julgava. Disse que aquela ajuda havia sido o primeiro passo para sair do fundo. Dona Lúcia ouviu sem interromper.
Não se lembrava de ter feito nada especial. Apenas havia feito o que parecia necessário na época. Mariana segurou a mão dela e disse que, para quem recebe, nada disso é pequeno. Quando Dona Lúcia contou, de forma resumida, que não tinha para onde ir, Mariana não fez perguntas demais. Disse apenas que havia espaço, um quarto simples, mais limpo, perto da confecção. Disse que seria bom tê-la por perto, nem que fosse por um tempo. Dona Lúcia hesitou, por hábito, mas aceitou. Nos dias seguintes, a vida começou a se rearranjar de forma silenciosa. Dona Lúcia passou a ajudar na confecção, dobrando tecidos, organizando linhas, fazendo pequenos serviços. Não recebia salário, mas tinha comida, um lugar para dormir e algo que não sentia havia muito tempo: utilidade. As mulheres da confecção gostavam dela. Perguntavam conselhos, ouviam histórias, riam de coisas simples. Dona Lúcia falava pouco, mas estava sempre disponível. O ambiente parecia mais leve quando ela estava por perto, como se o ritmo diminuísse sem perder o passo. Uma tarde, enquanto organizava caixas antigas, Mariana comentou que precisava falar com ela. Disse que um homem havia ligado, perguntando por Dona Lúcia Ferreira, um advogado. Dona Lúcia estranhou. Não conhecia ninguém assim. Mariana explicou que ele viria no dia seguinte. Dona Lúcia passou a noite inquieta. Pensou em antigos patrões, em possíveis problemas, em algo que tivesse feito sem perceber. Não conseguiu dormir direito. Na manhã seguinte, vestiu a melhor roupa que tinha, uma blusa simples, mas limpa, e esperou. O advogado chegou no horário combinado, um homem educado, de fala calma. Sentou-se à mesa pequena da confecção e tirou alguns papéis da pasta. Perguntou se ela confirmava seu nome. Dona Lúcia assentiu. Ele explicou com cuidado que uma antiga patroa havia falecido no ano anterior. Uma mulher para quem Dona Lúcia trabalhara por muitos anos, limpando a casa, cuidando de detalhes que ninguém notava. Disse que essa mulher havia deixado um testamento. Nele constava o nome de Dona Lúcia. Ela ouviu em silêncio, sem compreender completamente. O advogado explicou que havia uma casa quitada, simples, mas em boas condições, deixada para ela. Explicou também que havia uma renda mensal destinada a garantir seu sustento. Disse que era um gesto de gratidão, registrado em palavras claras. Dona Lúcia sentiu as mãos tremerem. Não falou nada por alguns segundos. O advogado perguntou se ela estava bem. Ela assentiu, respirou fundo e pediu um copo de água. Bebeu devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Mariana observava, emocionada. O advogado continuou, explicando prazos, documentos, procedimentos. Dona Lúcia escutava, mas parecia distante. Não era a casa nem o dinheiro que a tocavam mais fundo. Era a ideia de ter sido lembrada, vista, reconhecida. Quando o advogado foi embora, Dona Lúcia ficou sentada por um tempo, olhando para as próprias mãos. Mariana não disse nada. Apenas ficou ali, respeitando o silêncio. Nos dias seguintes, tudo se confirmou. A casa existia. Pequena, com um quintal simples e paredes claras. Dona Lúcia entrou pela primeira vez, devagar, como quem pede licença. Caminhou pelos cômodos, tocou as paredes, abriu janelas. O lugar tinha cheiro de coisa nova misturada com algo familiar. Ela se mudou aos poucos. Levou poucas coisas. O terço antigo ganhou um lugar na cabeceira da cama. A fotografia de Rafael ficou sobre uma cômoda simples. A casa não era grande, mas era suficiente. A renda mensal garantiu tranquilidade. Pela primeira vez em muitos anos, Dona Lúcia não precisou calcular cada gasto com medo. Comprava o necessário, sem excessos. Continuou ajudando na confecção, não por necessidade, mas por escolha. Aos poucos, pessoas começaram a aparecer. Vizinhos pediam ajuda, conversas, conselhos. Dona Lúcia oferecia café, escutava, acolhia. A casa começou a se tornar um ponto de passagem, um lugar onde as pessoas se sentiam à vontade para ficar um pouco mais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Rafael começava a se desfazer. A loja enfrentou dificuldades. As vendas caíram. O gerente anunciou cortes. Rafael foi dispensado numa manhã qualquer, com palavras formais e um aperto de mão rápido. Sem o salário fixo, as contas se acumularam. O cartão de crédito virou solução provisória. Camila ficou impaciente.
Discutia por motivos pequenos, reclamava da falta de perspectiva. A presença da mãe dela, que antes parecia solução, tornou-se mais um peso. As discussões aumentaram. Camila passou a ficar fora por mais tempo. Um dia, simplesmente arrumou algumas malas e foi embora com a mãe, dizendo que precisava repensar a vida. Deixou para trás contas, silêncio e um apartamento que agora parecia grande demais. Rafael tentou ligar para Dona Lúcia algumas vezes, mas não teve coragem de completar a chamada. A lembrança da manhã em que pediu para ela sair o perseguia. A casa vazia amplificava pensamentos que ele evitara por muito tempo. Enquanto isso, Dona Lúcia seguia sua rotina simples. Acordava cedo, cuidava da casa, recebia pessoas. Havia nela uma serenidade nova. Não falava do passado com amargura. Não alimentava ressentimento. Apenas seguia. O que ela não sabia era que a vida, em seu movimento silencioso, estava preparando um reencontro. Não como recompensa, nem como ajuste de contas, mas como continuação de algo que nunca havia se perdido completamente. O reencontro aconteceu numa tarde comum, sem anúncio. Dona Lúcia estava varrendo o quintal quando ouviu batidas no portão. O som era hesitante, como se a mão do outro lado não tivesse certeza se deveria continuar. Ela largou a vassoura e caminhou devagar. Ao abrir, viu Rafael parado, mais magro, com os ombros curvados e os olhos cansados. Por um instante, nenhum dos dois falou. Ele foi o primeiro a abaixar a cabeça. Disse o nome dela, apenas isso, como quem pede licença para existir. Dona Lúcia abriu mais o portão e fez um gesto simples, indicando a cadeira perto da mesa. Rafael sentou-se com cuidado, como se o corpo tivesse esquecido como ocupar espaço. As mãos tremiam. Ele falou de forma desordenada. Contou do trabalho perdido, das contas acumuladas, do apartamento vazio. Contou da partida de Camila e da sogra, da sensação de ter ficado para trás na própria vida. Em algum momento a voz falhou. Chorou sem tentar esconder. Pediu perdão. Disse que havia errado, que não soube proteger quem sempre o protegeu. Dona Lúcia escutou em silêncio. Preparou café enquanto ele falava, mantendo os gestos calmos. Quando colocou a xícara diante dele, sentou-se à frente, com as mãos apoiadas na mesa. Não havia dureza em seu olhar, nem pressa. Disse que o perdão existe, mas que não apaga tudo de uma vez. Disse que confiança é algo que se reconstrói com tempo e presença. Rafael assentiu, enxugando o rosto. Não pediu para ficar. Disse apenas que precisava dizer aquelas coisas. Dona Lúcia respondeu que ele poderia voltar outras vezes, conversar, ajudar no quintal, aprender a estar sem fugir. Não prometeu abrigo imediato. Prometeu o caminho. Nos dias seguintes, Rafael voltou. Arrumou coisas, consertou o que estava quebrado, ouviu mais do que falou. Observava a casa cheia de gente simples, vizinhos, conhecidos, pessoas que vinham buscar uma palavra ou apenas silêncio acompanhado. Percebeu que a mãe havia se tornado um ponto de descanso para outros, algo que ele nunca tinha notado antes. Uma manhã, enquanto ajudava a carregar cadeiras, ouviu uma vizinha comentar com outra que Dona Lúcia tinha um dom raro. Disse que parecia que alguém tinha passado por ali e ensinado a ela a cuidar das pessoas sem prender ninguém. A outra respondeu, em tom baixo, que aquilo lembrava histórias antigas, de um homem que andava sem casa fixa e mudava lugares só por estar presente. Disse um nome, quase como quem confirma algo óbvio: Jesus. Rafael ouviu e não perguntou nada. Continuou carregando as cadeiras, sentindo algo se ajeitar por dentro. Lembrou-se de uma noite distante, da mãe contando histórias simples quando ele era criança, de alguém que passava, sentava, escutava e seguia adiante, deixando as pessoas diferentes. A vida não se resolveu de uma vez. Rafael encontrou trabalhos temporários, pagou dívidas aos poucos, aprendeu a viver com menos pressa. Passava tardes na casa da mãe, às vezes apenas sentado tomando café. Dona Lúcia seguia sua rotina, acordando cedo, varrendo o quintal, abrindo a porta para quem batesse. Não falavam mais do passado com peso. O que havia sido dito permanecia dito. O que precisava ser feito seguia sendo feito. Entre eles, instalou-se uma paz discreta, construída com gestos pequenos e constância. Numa manhã clara, Dona Lúcia sentou-se à mesa,
Bebeu o café ainda quente e observou o quintal iluminado. O vento balançava as folhas. O dia começava sem pressa. Pensou na praça, no banco frio, no homem de voz calma que não pediu nada e recebeu tudo. Sorriu sozinha. A vida continuava simples. Trabalho, café, portas abertas. E em cada silêncio compartilhado, havia a sensação tranquila de que aquele que passa nunca vai embora de verdade.